Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar da influência do estresse e o coronavírus. Eu recebo aqui na Rede Alesp o Dr. Madison Queiroz de Almeida, que é presidente do Departamento Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, Guga? É um prazer participar do Alesp Conecta e estou à disposição para discutirmos aí nos próximos 30 minutos. Doutor, no dia a dia das nossas vidas, né, o estresse é um fator que nos acompanha. Eu acho que qualquer cidadão que viva hoje na nossa rotina tem o estresse, né, como um companheiro. Ainda mais nos tempos de pandemia, isolamento social, medo de doença. Eu acho que o estresse ele é um fator preponderante. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona o estresse no nosso corpo, né, na nossa química, doutor, por gentileza. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que nós temos que esclarecer é que o estresse ele é muito utilizado como sinônimo de tensão, ansiedade, mas o estresse, a princípio, é uma resposta fisiológica do organismo, ou seja, uma resposta que o organismo desencadeia frente a uma situação de ameaça. Então, quando nós temos alguma situação, um estresse emocional, alguma discussão, uma briga, ou quando nós temos um estresse físico, por exemplo, uma doença, febre, ou uma intercorrência, por exemplo, infecciosa, como é a COVID-19, o organismo ele precisa se proteger dessa ameaça externa, no caso da COVID-19, dessa infecção pelo novo coronavírus. Então, o organismo, para se proteger, ele vai estimular as glândulas suprarrenais, que são duas glândulas localizadas acima dos rins, dos dois lados, a produzir um hormônio chamado cortisol. Então, o cortisol ele é chamado do hormônio do estresse. Além do cortisol, as glândulas suprarrenais também produzem outros hormônios numa situação de estresse, que é, por exemplo, a adrenalina. Então, a liberação do cortisol, da adrenalina, frente a essa ameaça, tem como uma finalidade inicial preparar o organismo para enfrentar esse desafio. Então, o cortisol, quando ele é liberado, ele vai nos deixar mais atento, ele vai ter uma ação inicial de estimular as células de defesa do organismo para combater o agente infeccioso. E também tem uma função de aumentar a produção de energia, para aumentar a disponibilidade de glicose que o organismo geralmente vai precisar numa fase inicial para combater essa infecção. O grande problema é quando, por exemplo, o cortisol ele é produzido em excesso, em situações raras de tumores da glândula suprarrenal ou da hipófise, por exemplo, ou na situação que a tensão emocional, né, o chamado estresse crônico, está relacionado com questões do dia a dia, com ansiedade, com problemas pessoais diversos. Agora, doutor, como é que eu sei, né, diferenciar uma relação, por exemplo, de um nervoso, de uma ansiedade, por exemplo? Todos vivem uma ansiedade aí devido à pandemia. Quem não tinha ansiedade praticamente desenvolveu devido ao problema que nós passamos atualmente. Como eu sei que isso vai fazer mal à minha saúde e não é uma reação normal do organismo? Quais os sinais que eu devo começar a me alertar em relação à minha saúde? Então, essa resposta é bem interessante, essa pergunta, Guga. Essa resposta que eu falei, né, inicial, frente a uma ameaça, ela é meio involuntária. O organismo se prepara e produz e estabelece isso como um mecanismo de defesa.
O que acontece nessa situação que nós estamos vivendo, né, que nós vivemos, principalmente de isolamento, de quarentena, que agora está mudando um pouco, né, atenuando um pouco com a flexibilização, é uma situação constante de ansiedade, de estresse, que podem, que é uma situação até, são sintomas esperados frente ao que nós estamos vivendo, mas quando que a gente deve se preocupar com essa ansiedade, com essa tensão? Eu diria que quando isso começa a ter um impacto psicológico, emocional mais relevante, e quando isso começa a impactar de forma mais contundente em doenças previamente já existentes. Então vamos esclarecer isso. Vamos supor que alguém que todo mundo está tenso, todo mundo está mais ansioso, mas a partir do momento que isso começa a interferir no sono, ter relação com insônia, começa, por exemplo, a se associar, a estar associado com alterações de hábitos alimentares mais importantes, ou até mesmo com crises de pânico, por exemplo, palpitação, taquicardia, né, tremores. Então, isso são sinais de alerta que esse estresse, que essa ansiedade está atingindo níveis mais preocupantes. Outro ponto também que nós temos que ficar atento, alguém que já tem diabetes, que já tem hipertensão, se o controle pressórico piora muito nessa situação de maior tensão, de maior ansiedade, se o controle glicêmico, se os níveis de glicose começam a subir mais relacionados à tensão e à piora dos hábitos alimentares que estão diretamente relacionados a esse estresse, a essa ansiedade, tudo isso configuram sinais de alerta que são importantes que todos nós reconheçamos para que a gente possa procurar assistência médica e ajuda especializada. Agora você explicou os primeiros pontos, né? E agora eu quero saber, né? Alguns estudos, alguns apontamentos dizem que é um fator de risco e complicador da Covid-19. Eu gostaria de saber por quê, doutor. Então, como o estudo que mostrou inicialmente a relação do cortisol foi que logo no início da doença, nos primeiros dias da infecção, se o organismo produz muito cortisol, isso está relacionado com uma maior chance de mortalidade durante a evolução da doença da Covid-19. E por que isso ocorre? Então, o primeiro ponto é que não é que o nível de cortisol elevado em si vá causar uma maior mortalidade. Como eu falei para você, o cortisol é um hormônio do estresse. Quanto mais grave a infecção, mais cortisol o organismo vai produzir nas fases iniciais. Então, a leitura inicial que nós fazemos desse estudo é que os níveis elevados de cortisol no início da doença são sinais de uma agressão, de um processo infeccioso mais grave, que faz com que o organismo produza mais cortisol. Agora, doutor, é interessante, né, esse apontamento. Como com esse estudo em mãos, você começa a tentar prevenir mortes em relação a isso, sabendo desse apontamento? É um exame de cortisol no início da doença? Ele pode dar os apontamentos necessários para tentar se evitar uma morte? Ou, na verdade, dentro desse estudo, você chega só à causa mesmo e constatações? Então, eu acho que o que esse estudo mostrou é que o cortisol, o nível de cortisol na fase inicial, se ele estiver muito alto, ele funciona como um sinal de alerta. Talvez seja um sinal para que o paciente seja avaliado de forma mais atenta, para caso ele tenha sintomas
de falta de ar, ele procure o serviço médico de forma mais rápida, entendeu? Agora, esse estudo ele ainda não foi confirmado, ou seja, sempre que a gente tem um dado médico de maior impacto, é importante que esse dado seja confirmado em outros estudos, seja incorporado como uma recomendação médica. Então, assim, ainda não existe, por exemplo, uma recomendação de que o nível de cortisol, que o cortisol seja um exame que deva ser necessariamente solicitado para todos os pacientes que tenham COVID. É um dado interessante que precisa ser confirmado. Eu acho que tem potencial realmente de ser solicitado, de ser usado na prática clínica, mas ele funciona como um sinal de alerta. É aquele paciente que a gente precisa ficar mais atento se estiver em casa. Então, se a gente tiver dúvida se esse paciente está evoluindo bem ou não, com um nível de cortisol mais elevado, sérico, como mostrou esse estudo publicado na Lancet Diabetes Endocrinology, então é um paciente que merece que nós fiquemos mais de olho, entendeu? Interessante, doutor. Aí dentro disso, vão chegar nos obesos, né? Os obesos, geralmente, eles têm um nível maior de cortisol no organismo. Isso é verdade? E talvez aí também seja um apontamento, porque hoje a obesidade, ela vem sendo também considerada um fator de risco entre as mortes aqui no estado de São Paulo, por exemplo, por comorbidades. A obesidade, ela responde por 7% dessas mortes. Quer dizer, é um número alto, né? Muito mais, por exemplo, do que a asma, que representa 3,5%. Então, isso Digo é uma dados do estado de São observação. Paulo, vamos deixar claro, né? Não, esses dados do estado de São Paulo, eles fazem sentido com os dados internacionais. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que, assim, não existe nenhum estudo que mostre que o paciente obeso produz mais cortisol. O que nós temos é que o paciente obeso, a gente costuma falar isso, quem tem obesidade tem uma situação de uma inflamação maior, entendeu? O tecido adiposo em excesso, ele produz mais interleucinas, ele produz mais substâncias inflamatórias que vão exacerbar a doença pulmonar causada pela Covid-19. E aí, isso é até importante comentar para a gente entender um pouco da Covid-19. Então, assim, embora um cortisol alto no início da doença seja um fator de risco para uma evolução clínica desfavorável, quando o paciente se interna e tem redução da sua oxigenação, da sua saturação, vai para a UTI, já tem evidências que mostraram que o uso do corticoide ajuda o paciente a se recuperar mais alto. Então, eu só quero deixar claro, eu não estou falando que o corticoide ele deve ser utilizado para todos os pacientes com COVID, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que os pacientes mais graves, que têm insuficiência respiratória, se beneficiam do uso do corticoide. E como explicar esse paradoxo? O cortisol alto no início da doença é um fator de risco, mas numa fase mais avançada, o cortisol ele pode ser usado para tratar a insuficiência respiratória. Porque o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele desencadeia um processo inflamatório pulmonar muito importante nos pacientes que têm insuficiência respiratória. E o corticoide, ele é anti-inflamatório. Então, o corticoide, quando ele é utilizado em pacientes com Covid-19 que têm insuficiência respiratória, o objetivo é a ação anti-inflamatória do corticoide, e isso acaba melhorando a oxigenação pulmonar. E é esse link da inflamação que nós fazemos com o indivíduo obeso. Realmente, a obesidade é, com certeza, um dos fatores de risco mais importante para infecções graves do novo coronavírus. E a explicação não é que o obeso produza mais cortisol, é que o obeso tem uma resposta inflamatória mais exacerbada. Então,
todo o estresse, toda a resposta inflamatória que o novo coronavírus causa no pulmão tende a ser exacerbada no obeso. Então, por isso que a obesidade está relacionada com mais insuficiência respiratória na Covid-19 e, consequentemente, com a maior mortalidade. Agora, doutor, importante, né? O senhor citou um caso que a gente tem que ser bem didático para o telespectador que nos acompanha. Lógico. O cortisol tem alguma semelhança, alguma analogia com o corticoide? Então, o cortisol é o corticoide que o nosso organismo Natural, produz. entendo. Natural, é o fisiológico, entendeu? E aí existem várias preparações comerciais de corticoide. Os corticoides, por exemplo, que existem disponíveis, os mais utilizados, por exemplo, prednisona, decadron, dexametasona, são corticoides que eles têm que eles têm algumas diferenças em relação ao cortisol. Eles duram mais tempo no organismo e eles têm uma ação anti-inflamatória maior do que o cortisol que é produzido pelo próprio organismo. Então, por isso que a maior parte dos pacientes com a Covid-19 que tem insuficiência respiratória e utilizam corticoide como um tratamento anti-inflamatório, utilizam a prednisona ou a dexametasona, que são corticoides que duram mais no organismo, têm uma meia-vida maior e que têm uma ação anti-inflamatória maior. Mas que pelo fato de durarem mais no organismo, tem mais efeitos colaterais, como piorar controle pressórico, aumentar a glicose, ocasionar ganho de peso. Então, isso é muito importante quando a gente vê, às vezes, que o corticoide está sendo utilizado de forma indiscriminada nos pacientes com Covid-19. Então, o corticoide ele tem a importância como pela sua ação anti-inflamatória nos pacientes que têm doença mais grave, com insuficiência respiratória, mas ele também tem vários efeitos colaterais que precisam ser monitorizados de forma adequada no paciente que está usando essa medicação. Agora, doutor, indo por um outro lado, né? Pacientes que vivem aí sob um estresse, por exemplo, com alto grau de ansiedade, muitos aí têm síndrome do pânico, e essa situação que nós vivemos confinados, ela colaborou para que esses sintomas tivessem piorado. Muita gente que tinha, por exemplo, síndrome do pânico, que apresentavam sintomas, hoje elas apresentam aí a somatização, a sensação de ter a síndrome do pânico. O que eu quero chegar na pergunta? Pessoas que têm esse tipo de sensação, elas podem desenvolver um caso mais grave da Covid-19 exatamente por essa sensação de medo, ansiedade e estresse, doutor? Então, é uma pergunta interessante. Ela surge dessa analogia do cortisol ser mais alto na fase inicial, em indivíduos que vão ter uma doença mais grave, do cortisol ser relacionado ao estresse, mas a resposta é não. Não existe nenhum estudo que mostre que pessoas